O segundo episódio de The Last of Us 2 finalmente chegou, e esse é justamente o episódio que todo mundo que jogou não queria que chegasse. Ele chegou e foi completamente devastador. Inclusive, foi até um pouquinho pior do que no jogo. Mesmo com o choque, temos muita coisa pra conversar sobre esse episódio aqui. As mudanças do jogo, quase morte do Tommy, relação do Joel e da Ellie, a morte do Joel. Vou falar sobre tudo isso e muito mais aqui nesse vídeo. Então, bom, meu nome é Lobak, seja muito bem-vindo ao Poco, e essa aqui é a minha análise completa do segundo episódio da segunda temporada de The Last of Us. Antes de começar, esse vídeo aqui não vai ter nenhum spoiler do futuro da série, então eu vou evitar de comentar o que acontece mais pra frente no jogo, mas é claro que se eu precisar comentar, vai ter um aviso aqui embaixo com a minutagem pra você pular o vídeo. Começamos o episódio com a Abby andando em direção à sala de cirurgia lá do hospital de Salt Lake. Os alarmes estão tocando, assim como no final da primeira temporada, e atrás dela uma mulher tá falando pra ela não entrar. E é revelado que essa mulher é a própria Abby. Ela tenta avisar pra ele não entrar, fala que ele está morto, porém a Abby não dá ouvidos, entra na sala, e no fundo nós ouvimos ela gritando pelo pai dela. E a cena corta pra verdadeira Abby acordando do pesadelo. E essa é a primeira vez na série que é revelado que o pai da Abby morreu durante o massacre dos vagalumes. E é justamente por isso que a Abby quer matar o Joel. Assim, já é muito diferente dos jogos, porque até a gente descobrir que o pai dela era o médico, demora muito. E basicamente na primeira metade do jogo a gente não sabia o porquê que a Abby tinha matado o Joel. Mas o Craig Mazin e o Neil Druckmann já explicaram isso, porque como no jogo a gente inconscientemente criava uma conexão com ela por conta de jogar com a personagem dela, antes dela matar o Joel a gente tem 2 horas de gameplay, mais ou menos 1 hora é justamente jogando com a Abby, então você meio que cria um vínculo ali meio que sem querer. Eles já tinham que apresentar esse lado da Abby pra tentar cativar o público. É uma desculpa muito justa, mas infelizmente perde muito do fator surpresa da construção da narrativa que teve lá no jogo. Na cabana a gente conhece um pouco melhor o grupo da Abby, que é o Owen, Manny, Nora e Mel. Quando eles acordam, eles percebem que Jackson é muito maior do que eles esperavam. O Owen diz que ele chegou na conclusão que é praticamente impossível encontrar o Joel. Primeiro pela segurança de Jackson e segundo porque eles não fazem a menor ideia de aonde ele está. E a Abby até diz pra pegar uma das patrulhas e torturar eles para conseguir informações. Isso aqui já é uma cena que todo mundo do grupo dela fica meio em choque de tipo assim, cara, você não falou isso, né? Você não deu essa ideia, você tá maluca, né? Porque o plano era apenas machucar o Joel e não machucar mais ninguém. Mas então a Abby diz que a próxima patrulha dela, ela pega o fuzil e vai pro meio da neve. E assim, um dos problemas desse episódio e até então dos problemas da temporada é a falta de desenvolvimento do grupo da Abby. Eu acho que a Abby tá perfeita, isso não tenho dúvida, mas eu sinto que faltou mais dinâmicas entre o grupo dela. Tudo bem que na série a gente tem muito menos tempo com eles do que a gente tem no jogo, cara. No jogo até a morte do Joel são 2 horas, mas ele é muito bem dividido entre cenas da Ellie e cenas da Abby. Eu acho que é muito importante desenvolver eles, porque durante uma boa parte da série eles vão ser os principais antagonistas. E assim, eu realmente senti que faltou um mínimo de apresentação de cada um, porque isso seria muito importante lá na frente do episódio, na fatídica cena da morte do Joel. A Ellie é acordada na manhã seguinte da festa, com batidez na sua porta, e era justamente o Jesse chamando ela pra patrulha. Enquanto eles andam por Jackson até o restaurante, o Jesse explica que eles entraram em estado de alerta, porque na noite anterior a patrulha encontrou alguns infectados congelados, e até aí tudo certo. O problema é que de embaixo deles saíram 30 infectados vivos e começaram a correr atrás da patrulha. E durante toda essa cena a gente vê que tá nesse clima de tensão em Jackson, que tá parecendo muito mais infectado do que o normal ali pela região, e o fato deles estarem se escondendo embaixo da neve mostra que eles não fazem a menor ideia da quantidade que tem, cara. Pode ter milhões e milhões que eles não vão nem saber. Aí ele diz que ela quer fazer a patrulha com o Joel, e ela inclusive cita que a relação deles já tá um pouco melhor, o que praticamente confirma que eles tiveram sim a conversa lá na cabana. Aqui eu já acho que foi um pouco desnecessário, não tinha pra que mostrar que eles estavam de bem. Eu acho que justamente a construção de demorar pra falar que eles estão de boa, que eles conversaram, que se resolveram, é justamente que eu queria muito mais impacto na narrativa do jogo. Porque pra quem não jogou o jogo, essa revelação de que eles estão bem só vai acontecer lá pra uma das últimas cenas do jogo, enquanto aqui na série eles já revelam de cara. E assim, eu tô curioso pra ver como é que vai se desenvolver. Eles não mostraram a conversa ainda, o que é ótimo, eles vão mostrar mais pra frente, e eu espero que só no final mesmo, mas eu acho que essa é uma das informações que poderia ter ficado guardada, sabe? Mas o Jesse diz que o Joel até queria ir com a Ellie, porém ele pediu pra deixar ela dormir e foi com a Dina 1 hora antes. Isso aqui já é completamente diferente do jogo, porque aqui, enquanto o Joel vai com a Dina, o Tommy fica na cidade pra defender Jackson e a Ellie vai com o Jesse, no jogo é completamente diferente. Na real, quem vai com o Joel na patrulha é o Tommy e é ele que presencia tudo que acontece, enquanto a Dina vai com a Ellie e aí sim entendeu da sequência do mercado e etc, enquanto o Jesse não tem importância alguma nesse momento. Mas eu achei mudanças excelentes
e mais pra frente eu falo porque eu achei isso. Então eles chegam no restaurante enquanto Tommy tá ali conversando com os cidadãos de Jackson sobre os métodos de defesa da cidade, para as crianças e idosos se esconderem em porões e telhados, eles não irem pra rua principal de Jackson por algum motivo que a gente ainda não sabe. Enfim, ali são basicamente as regras de defesa. Enquanto isso, a Maria chama a Ellie até a cozinha, onde o Seth tenta se desculpar com ela. Mas aí também tá poucas ideias, não quer nem saber, ela corta ele no meio e simplesmente vai embora. E também ela tá certa, né, cara? O Seth é um arrombado. Ele fica ali falando, dá uma de moralista, até fazendo um sanduíche pra ela, mas ela simplesmente fala tá bom, valeu, vira as costas e vai embora como se nada tivesse acontecido. E aqui eu tenho uma nota de repúdio à série que eles simplesmente cortaram uma das melhores falas de Last of Us 2, porque ela pega o sanduíche da Maria, entrega para o Jesse e fala assim, toma aqui os preconceituistas. Por que cortaram isso eu não sei, cara, faz total sentido com a Ellie. Depois disso, a Ellie e o Jesse saem dos portões para a patrulha e eles percebem que lá no fundinho tá vindo uma tempestade, mas o Jesse fala assim, não, fica tranquilo que vai demorar pra chegar ainda, tá? Pode confiar. A Abby tá ali patrulhando em cima da montanha, mas quando ela vai voltar pro chalé, ela ouve um relinchar de alguns cavalos. E quando ela olha pra baixo, ela vê 2 cavalos de patrulha andando logo embaixo dela. Então ela prepara o fuzil e vai atrás deles. A tempestade começa a se aproximar mais e mais rápido, então Tommy pede pra eles entrarem em contato ali com as patrulhas pra mandar todo mundo voltar pra Jackson em segurança. O Jesse e a Ellie, por já estarem muito longe e até voltar vai dar muito trabalho, eles procuram um abrigo ali numa lojinha de conveniência do Eugene. E sim, era onde ele plantava ali a Maria Joana dele. Aqui eu já senti muita falta da cena do jogo, cara, porque enquanto no jogo quem tá nesse lugar com ela é a Dina, elas têm uma cena ali entre elas, rola uma química, eles apresentam melhor, desenvolvem melhor a relação delas. Aqui é com o Jesse e assim, não é que é ruim a cena, por mais que eu tenha achado que foi whatever, não precisava dela, uma cena meio solta, definitivamente não teve a importância que tem no jogo. Aqui na série eles basicamente só conversam mais sobre a morte do Eugene, mas não dão nenhuma informação a mais. Por mais que mostre que a Ellie aparentemente sabe de alguma coisa a mais, é só isso que a gente tem de informação. De resto, o Jess só fala que, nossa, que pena que o Eugene morreu, uma pena que o Joe foi obrigado a fazer isso, pipipipopopó, e deixa de novo no ar o porquê o Joe matou ele. Mas eu tô achando esquisito que eles estão dando muita ênfase no Joe ser obrigado a matar o Eugene. Então assim, o óbvio é que o Eugene foi mordido e ele o Joe teve que matar. Porém, eu tô achando que não foi isso e na verdade o Joel matou o Eugene porque ele era um ex-vagalume e ele descobriu que a Ellie é imune. E descobrindo que a Ellie é imune, conectando os pontos, ele descobriu que o Joel matou todos os vagalumes, coisa que ninguém sabe. Então, pra proteger a Ellie, o Joel matou o Eugene e mentiu pra todo mundo falando que ele foi infectado. A Abby continua seguindo os cavalos, ela decide descer uma ribanceira pra conseguir cortar caminho, porém ela escorrega e cai no meio de uma horda de infectados congelados. Ela começa a tentar sair meio lentinho do meio dele, vai pisando ali devagarinho, porém um deles começa a escorregar pra baixo, e debaixo desses corpos simplesmente uma horda gigantesca de infectados sai. E assim, cara, a adição dessa horda em volta de Jackson pra mim é perfeita, cara, porque é algo que não existia no jogo e só desenvolve mais o universo, expande mais os infectados, mostra melhor como é que funciona eles. Além de, é claro, cria um fator ali de terror, de ação simplesmente espetacular, cara. Eu achei que essa aqui talvez seja um dos pontos altos da série até então. Inclusive, um dos maiores erros da primeira temporada é justamente não mostrar os infectados, que é algo tão importante pro jogo. É óbvio que The Last of Us nunca foi sobre infectados, nunca foi sobre apocalipse zumbi, porém eles têm sim sua importância na narrativa da série, tem sim aquele aspecto de terror, então sim, eu acho que é importante periodicamente botar eles em ação, e nessa ação aqui foi excepcional. A Abby consegue pular o muro de uma construção e ela sente que ela tá a salvo, porém quando ela vai sair dali, ela passa num lugar que só tem grades e toda a horda vai pra cima dela e começa a derrubar a grade. E cara, que cena espetacular, cara, é igualzinho no jogo, mas eles conseguiram repassar muito bem a tensão que a gente sente. De certa forma, no jogo é mais fácil a gente sentir tensão, porque ali a gente tá jogando na pele da Abby, a gente tá ali vendo a visão dela, a gente se esgueirando ali enquanto os infectados estão por cima da gente. A série tem uma dificuldade um pouco maior de fazer isso, e eu sinto que eles conseguiram fazer muito bem. E assim, cara, o trabalho de maquiagem aqui excepcional, cara, não tem nem o que discutir, tá um dos melhores trabalhos de maquiagem que eu já vi em alguma série. Um dos infectados consegue entrar pela grade e quando ele vai matar a Abby, um revólver aparece na tela e dá um tiro na cabeça dele. A Abby fica meio desnorteada enquanto uma mão levanta ela e essa mão era simplesmente a mão do Joel. E esse aqui é o momento que todo mundo sabe o que vai acontecer, fica tipo assim, mano, Joel, vai embora, cara, não ajuda ela, deixa ela morrer, pelo amor de Deus. Eles correm até o abrigo onde a Dina está e eles começam ali a pensar formas de fugir dali, inclusive a Dina fala que não tem o que fazer, cara, se eles ficarem eles morrem, se eles correrem eles morrem. E a Abby fala que o grupo dela tá num chalé no topo da montanha e eles podem se abrigar lá. E ali você já dá pra perceber já a malícia da Abby. E então eles sobem nos cavalos e vão em direção ao chalé. Jackson tá tentando entrar em contato com a Dina e com o Joe, porque eles não respondem. O clima de tensão também começa a ficar mais no ar com a tempestade chegando. Então eles entram em contato com o Jesse e com a Ellie pra perguntar se eles estão próximos da rota de patrulha do Joe e da Dina, porque eles estão desaparecidos. Então eles separam e vão cercar a montanha onde o Joe e a Dina foram patrulhar. E lá onde a gente viu as obras no
primeiro episódio da temporada, um cara vai quebrar um daqueles canos de cerâmica e quando ele tira um pedaço da madeira, simplesmente o fungo começa a se mexer lá dentro. E como nós bem sabemos, os Cordyceps na série têm uma mente coletiva. Eu achei muito foda eles terem retomado esse conceito de novo, porque ele só tinha aparecido lá na primeira temporada uma vezinha só, e eles descartaram os esporos para adicionar isso e depois não usaram, sabe? Então eu gostei muito de eles voltarem com isso num momento tão impactante. Enquanto a horda corre atrás do Joel, da Dina e da Abby, simplesmente outra horda desperta na montanha e as hordas se juntam e correm em direção a Jackson. E cara, a quantidade de infectados nesse lugar é simplesmente absurda, cara. E assim, o trabalho de maquiagem junto com o de efeitos visuais ficou perfeito, cara. Você vê isso aqui, mano, dá até uma aflição a quantidade de infectados que estão em direção a eles. E de novo, essa é uma adição perfeita pra temporada, principalmente que você desenvolve mais Jackson. Uma das coisas mais legais é justamente ver essa cidade viva, essas coisas acontecendo. Enquanto no jogo nada disso acontece e, pra ser sincero, não tem nem espaço pra isso acontecer no jogo e nem motivos pra acontecer. Mas aqui na série, na minha visão, foi essencial. O terror começa a estourar em Jackson, a gente começa a se preparar, cada um vai pra cima do telhado, cada um pra cima da sua posição, as crianças idosas se escondem. Ali, cara, me lembrou muito as preparações de guerras em Game of Thrones, principalmente do episódio do Hard Home, até um pouquinho ali da Longa Noite, porém, pelo menos aqui a gente vê alguma coisa. E, cara, que sequência tensa, hein? Puta merda, que direção espetacular. E durante todo esse momento eu fiquei na ponta do sofá assim, tipo, mano, o que vai acontecer agora? Porque uma coisa legal de você adicionar esses momentos é porque até quem jogou vai ficar tenso assim como eu, cara. Porque, óbvio que a gente também fica tenso nos momentos que a gente já jogou, porém a gente sabe muito bem o que vai acontecer. Então, que como eu não sabia, cara, eu fiquei completamente em choque. Eu fiquei, mano, o que eles vão fazer a partir daqui? E eu adorei o resultado. Os infectados finalmente chegam até Jackson, começa a porrar no muro, eles jogam barris de gasolina, eles explodem todos os infectados. Aqui começa a porradaria, começa a guerra e é muito foda. O Joel, vendo as explosões lá de cima, ele fala que eles precisam voltar urgentemente, mesmo que eles demorem pra chegar, mas o Joel precisa estar em Jackson pra ajudar. Porém, a Abby consegue convencer ele de voltar pro chalé porque é mais perto e também porque eles têm munições e armas e podem ajudar na batalha. Assim, eu gosto muito da Abby no jogo, eu sou muito fã dela, mas olha, me deu um ódio muito sincero essa cena aqui na série. Na parte da frente eles até conseguem segurar os infectados, porém eles começam a correr pra lateral de Jackson, onde simplesmente um baiacu está indo em direção ao muro. E assim que o Tommy vê o baiacu, ele simplesmente fala assim, gente, aqui deu ruim, o baiacu vai estourar o muro, vamos correr pra dentro da cidade pra defender de dentro da cidade. Então o Tommy corre até a rua principal, pega um lança-chamas e fica preparado só esperando a horda vir em direção a eles. E o baiacu simplesmente destrói completamente o muro da cidade e todos os infectados entram em Jackson. E cara, que batalha espetacular, cara, ver todos aqueles infectados vindo em direção a eles, todo mundo atirando, lança-chamas, é fogo pra quanto é lado, casa pegando fogo, infectado explodindo. Mano, muito foda, eu sinto que foi talvez uma das melhores adições que eles poderiam fazer e talvez não vão ter uma tão boa quanto essa. Foi simplesmente insano toda essa batalha, uma parada surreal. A Maria começa a metralhar o baiacu, que começa a focar nela, vai em direção a ela, mas o Tommy não deixa, ele descarrega o pente da pistola no baiacu e corre pra atrair ele. Porém ele acaba chegando numa rua sem saída, quando ele vai tentar voltar, o baiacu já tá pertinho dele. Então ele simplesmente prepara um lança-chamas e toma ali pau no bicho, mano. Começa a atacar fogo no bicho, porém ele simplesmente resiste e começa a ir em direção ao Tommy. O baiacu é um dos últimos estágios da infecção e por isso que ele é tão forte. A resistência dele é absurda, por isso que ele tomou uma cacetada de tiro, tomou fogo, tomou tudo que podia tomar e mesmo assim ele não morreu. Eu achei muito foda adaptarem isso porque é exatamente assim no jogo, cara. Você atira, joga bomba, joga fogo e esse bicho simplesmente demora muito pra morrer. E assim, nessa cena que eu fiquei super tenso e eu jurei que eles iam mudar completamente o jogo e iam matar o Tommy ali naquele momento. Porque, cara, não tinha como ele sobreviver naquela cena. E assim, foi um pouquinho forçado? Foi. Porém, no momento que o gás do lança-chamas acaba, o Tommy já está preparado para sua morte. O baiacu levanta a mão para meter-lhe o socão e cai morto no chão. Nossa, até rimou. Mas olha, que cena foda esse duelo dos dois, simplesmente absurdo e sinceramente não passava nem sinal de Wi-Fi. A Maria corre pela cidade e solta os cachorros, que são os MVPs aqui da batalha, eles chegam, destroem os infectados e a batalha corta pra cena que ninguém queria ver. E eu achei muito foda a adição dos cachorros aqui, porque eles são muito importantes pra gameplay do jogo. No jogo eles são mais utilizados pelo grupo da Abby e são um problemão pra Ellie, cara, eles farejam, são muito perigosos. Com certeza eles ainda vão usar esse conceito ali contra Ellie, mas eu achei muito foda ver Jackson também usando os cachorros. O Joel, a Abby e a Dina finalmente chegam no chalé. O Joel começa a tentar entrar em contato com o Jackson, fala pra eles se prepararem que eles vão sair em 3 minutos. Enquanto isso, a Mel vai ajudar a Dina porque ela teve ali geladura na mão, que é basicamente uma queimadura por conta do excesso do frio. Mas enquanto a Mel cuida da mão da Dina, ela percebe ali o logo da WLF. Ela começa a notar que tem alguma coisa esquisita neles, por que eles estão ali, quem são eles, mas por conta da hipotermia ela simplesmente não consegue perguntar e só aceita que ela tá sendo ajudada. Então a Abby começa a apresentar o grupo, fala
que o nome dela é Abby, tem o Owen, a Nora, a Mel, o Manny. Ela fala que o nome da garota é Dina, e nessa hora a cara dela simplesmente fecha e ela fala assim: e esse aí? Esse aí é o Joel. E aí a tensão fica no ar, todo mundo para o que tá fazendo, simplesmente olha pro Joel. O Owen já mira o fuzil, enquanto o Manny pega a Dina como refém, e a Abby manda a Mel apagar a Dina com um remédio. E ela fala que se a Mel não apagar a Dina, ela vai estourar os miolos dela. Na minha opinião, na série, a Abby tá muito mais cruel que no jogo, porque no jogo ela ainda tinha seus códigos, sabe? Não vai ferir mais ninguém, exceto o Joel. Porém, que ela ameaçou a Dina, ameaçou sequestrar a gente da patrulha, que ela tá com sangue nos olhos. E assim, eu achei muito foda. A Abby dá um tiro de 12 no joelho do Joel e manda a Mel fazer um torniquete pra ele não morrer com sangramento. Então ela começa a desabafar com o Joel, falando que ele matou seu pai, que era o médico que ia operar a Ellie. Ela começa a falar sobre ódio, sobre conduta, sobre como ela odeia o Joel. E assim, teve muita gente que não gostou dessa cena, falou que não fazia sentido algum a Abby falar sobre isso com o Joel, porque no jogo realmente é muito mais seco, sabe? Ela já dá um tiro, já começa a matar ele e é isso. Aqui não, ela conversa, fala. Mas assim, eu acho que esse monólogo ficou simplesmente excepcional, principalmente por causa da excelente atuação da Caitlyn Dever. E de novo, é por conta daquele motivo que eu já falei, no jogo a gente já cria um vínculo com ela por jogar na pele dela, enquanto que eles precisavam humanizar a Abby pra não gerar tanto ódio. E mesmo assim gerou, sabe? Não funcionou, todo mundo sentiu muito ódio dela. Eu acho que a série tem um trabalho muito pior do que o jogo de conseguir fazer o público depois se afeiçoar com a Abby. Depois de falar, ela se levanta e vai em direção a uma bolsa de golfe. Ela continua falando e o Joel, sendo o Joel, só vira e fala assim: mano, cala a porra da boca e me mata logo. Ela pega o taco de golfe na mão, vai em direção a ele e fala assim: seu velho idiota, o seu fim não vai ser rápido. E dá um porradão no joelho do Joel com um taco de golfe e começa a bater. A gente só ouve o Joel gritando no fundo, os ossos se quebrando. Cara, que cena agoniante, a trilha sonora aumentando, aquele clima de tensão. Simplesmente foi impecável essa construção da cena. A Ellie encontra os rastros do Joel e da Dina e começa a seguir eles. Enquanto isso, a Abby tá simplesmente metendo a porrada no Joel até dizer chega, cara. O bichinho já tá todo estourado no chão e ela continua socando ele. E eu achei legal já mostrar os membros do grupo um pouco desconfortáveis com tudo isso. Inclusive o Owen até tenta parar a Abby, falando pra acabar logo com isso. E a Mel tá chorando no fundo, eles estão todo mundo meio que evitando de olhar. Eu sinto que talvez foi muito cedo pra isso acontecer, mas eu quero ver como é que eles vão andar a partir daqui. Então a Ellie entra no chalé e começa a seguir os barulhos que ela tá ouvindo. Ela abre uma das portas e encontra o Joel caído no chão, quase morrendo. O Manny tenta imobilizar ela, ela consegue cortar a testa dele, porém eram muitos contra ela e ela é imobilizada no chão. O Owen, vendo que chegou uma pessoa do Jackson, manda a Abby acabar logo com isso antes que toda a cidade venha atrás deles. E cara, a Bella Ramsey, que também entrega tudo que ela podia entregar, ficou simplesmente sensacional essa cena. Ela pedindo pro Joel levantar, gritando, falando que vai matar eles. Cara, que cena foda, cara. Só atuação excelente nesse momento. Ela fica gritando, pedindo pro Joel levantar, mas diferente do jogo que o Joel já não tinha mais forças. Aqui, quando ele vê a Ellie, quando ele vê ela gritando, quando ele ouve a voz dela, o Joel tenta pelo menos uma última vez levantar. E nossa, pera que eu já tô lacrimejando aqui só de lembrar da cena. Ele tenta levantar uma última vez pela Ellie, pela sua filha, porém já não era mais tempo. A Abby simplesmente pega o pedaço do taco de golfe que quebrou e finca no pescoço do Joel. E sim, ela bateu tão forte com o taco de golfe no Joel que o taco de golfe quebrou no meio. Aí ele começa a gritar que vai matar cada um que tá aí dentro, porém o Manny dá uma bicuda na costela dela, fazendo ela ficar sem ar. Todos do grupo vão embora e o Manny fica por último. Ele fala: queima no inferno, pendejo. E eu senti falta do cuspido no Manny aqui, tá? Porque no jogo ele dá uma cuspida no corpo do Joel, aqui ele nem faz isso. Eu vi esse episódio 3 vezes. Uma vez foi assim no domingo de noite, a outra foi na segunda-feira escrevendo esse roteiro aqui, a terceira foi ontem de noite que eu revi o episódio com a minha namorada. Todas as 3 vezes eu fiquei completamente em choque, eu tive a mesma sensação que eu tive jogando o jogo. Mano, foi absurdo. Foi assim, eu senti que a construção da cena, as mudanças vieram pra melhor, ficou muito bom. É óbvio que eu não acho que foi melhor do que o jogo, porque na real eu acho que nada nunca na série vai superar o jogo, até porque The Last of Us Part 2 pra mim é o melhor jogo da história, eu sou absurdamente fã dele, mas assim, eu sinto que eles conseguiram adaptar muito bem todas as sensações que eu sentia pra série. E uma das mudanças muito grandes é que no jogo a Abby finaliza ele com um taco de golfe dando uma porrada na cabeça dele. Mas eu realmente gostei dessa mudança, mesmo sendo um pouco menos impactante. Eu sinto que o resto da série foi impactante o suficiente pra eles conseguirem fazer essa alteração. Alguns falaram que foi muito mais impactante no jogo do que na série, que a série não foi tão impactante assim, mas pelo menos pra mim foram 2 impactos diferentes. As duas me machucaram demais, mas a série teve um a mais, porque a cena simplesmente não acaba com a Ellie desmaiando. Quando todos vão embora, a Ellie vai se rastejando até o corpo do Joel, tira o pedaço do taco que estava enfiado no pescoço dele, abraça ele no chão e fica deitada com ele. Inclusive, ela segura a mão do Joel de uma maneira muito parecida com como ela segura o Joel quando ele tá quase morrendo com a infecção lá na temporada 1. No fundo começa a tocar Through the Valley, a mesma música que ele toca no jogo, inclusive eles pegam até mesmo a voz da Ellie no jogo, que ela canta essa música e bota aqui na temporada. Enquanto a música toca, nós vemos o grupo da Abby se distanciando do chalé, enquanto o Jesse chega na cabana. Também a gente vê ele e Jackson completamente destruído, todos os corpos, eles tendo que matar
matar as pessoas que foram mordidas. Inclusive o Tommy vai abraçar a Maria e a gente vê ele perdendo as forças, chorando muito, porque, cara, eles perderam tudo ali. E simplesmente o episódio acaba com a Dina, Jesse e Ellie andando de cavalo em direção a Jackson. A Ellie completamente sem forças, chorando, com muita dor em cima do cavalo, enquanto o corpo do Joel é arrastado por eles. Essa cena final me impactou de uma forma que eu realmente achava que não iria me impactar. Ver o corpo dele sendo arrastado, o sangue no pano que tava envolvendo ele, isso vai ficar na minha cabeça por um bom tempo. Ele com certeza é um dos melhores episódios da série até então. Eu não sei se eu acho ele melhor do que o episódio 3 da primeira temporada. Eu tô meio ali em conflito ainda sobre o que eu acho, qual que é o meu ranking. Porém, com certeza, pelo menos top 3 episódios aqui tá. Todas as adições foram excelentes. A batalha em Jackson, a morte do Joe, foi tudo muito bem adaptado. E assim, cara, eu achava realmente que eu não fosse ter tantas emoções porque eu já tinha jogado o jogo. Mas esse episódio aqui foi uma experiência completamente diferente. As atuações da Caitlin Dever e da Bella Ramsey, a trilha sonora, a direção, tudo foi simplesmente excepcional e construiu talvez um dos melhores episódios da década até então. Mas agora confesso que eu tô muito curioso pra ver pra onde que a série vai a partir daqui, porque aqui foi basicamente, e aqui é um divisor de águas, sabe? Ou você ama ou você odeia, e tudo certo, todo mundo entende isso, mesmo eu achando que a história de The Last of Us Part 2 é excepcional, mas assim, eu tô curioso pra ver como é que eles vão adaptar isso a partir de agora. E por fim, um descanso em paz ao Joe, um dos meus personagens favoritos da cultura pop, muito bem escrito, muito bem desenvolvido, e dessa vez muito bem interpretado pelo Pedro Pascal, que deu vida a esse personagem tão foda, e que com certeza vai fazer muita falta aqui na série. Mas e você, o que você achou desse episódio? Deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, bater esse papo, que é muito importante pra gente gerar aqui a nossa comunidade. Peço desculpas pelo atraso do vídeo, era pra ele ter saído na segunda-feira, porém eu tive alguns problemas pessoais, também eu prezei pela qualidade e não pela velocidade, então por isso que ele saiu só hoje, mas eu espero que esteja entregando um vídeo muito bom. Porém, falando dessa voz, nesse vídeo daqui eu faço uma análise completa do primeiro episódio e ficou muito legal, vale a pena você passar lá. Mas é claro que a gente não vai sentir tanta falta do Pedro Pascal, porque em julho vai ter Quarteto Fantástico, e nesse vídeo aqui eu faço uma análise completa do trailer. Mas por hoje é só, gente. Um beijo e até a próxima.